Já de volta aqui com o TV Mar News, e a gente já volta com o nosso quadro Penal News, aqui na presença do advogado criminalista Bruno Calado. Bruno, muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. Bruno, hoje você traz um assunto importante que infelizmente volta a acontecer aqui no nosso país, né? É a situação de massacres em creches e escolas. Na semana passada, infelizmente, todo o país se chocou com o massacre que aconteceu em uma creche lá em Santa Catarina, né? Infelizmente, vez ou outra, esse tipo de situação volta a acontecer aqui no nosso estado, aqui no nosso país, perdão. Nós tivemos também o de Realengo, que foi muito lembrado também, né? Que causou também muita comoção. E a gente traz aqui esse tema pertinente, necessário de se discutir, né? Eu queria que você pudesse explicar como é que são descritos esses episódios, Bruno. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer imenso. Toda terça esse prazer que eu sinto em estar aqui com todos vocês, falando um pouco sobre o cotidiano do direito penal, do direito processual penal, dos crimes que acontecem no país, no nosso estado, na nossa capital e no mundo como um todo. Certo? Porlane, esses episódios, ouvir notícias que vitimam crianças é por demais entristecedor. Né? Mas ouvir notícias que vitimam crianças e adolescentes em massacres e chacinas, em morticínios, é ainda mais revoltante, é ainda mais repugnante, né? É ainda mais impactante. Então, assim, num lapso temporal de curto prazo, inclusive, isso vem acontecendo em constância, né? Tivemos na última terça-feira, dia 4 de maio, terça-feira passada, um massacre numa escolinha no município de Saudades, em Santa Catarina. Certo? Um indivíduo de 18 anos entrou em uma escolinha armado com arma branca, um facão, certo? Uma espécie de um facão, e acabou matando 3 crianças e 2 funcionárias dessa escolinha. Das 3 crianças, 2 morreram no local, uma outra ainda foi levada a atendimento médico, mas não resistiu e acabou falecendo. Pasmem, Porlândia, essas crianças tinham menos de 2 anos de idade. Né? Então, 2 funcionárias acabaram sendo mortas, uma professora e uma funcionária, e 3 crianças. Após cometer esse morticínio, esse indivíduo tentou o suicídio, certo? Mas aí a população, populares do local, impediram essa tentativa de suicídio por parte desse homicida, e ele está internado em estado gravíssimo em um hospital, certo? E saindo vivo responderá arduamente por todos os crimes cometidos. E aí vem um balanço de episódios pretéritos. Quais foram os episódios pretéritos acontecidos? Lembramos do massacre de Suzano, né, em São Paulo, onde 2 indivíduos adentraram em uma escolinha, também mataram 5 crianças e alguns funcionários também dessa escola, certo? Logo após o cometimento desses delitos, um dos criminosos acabou matando o comparsa e cometendo suicídio. Certo? E o massacre, como foi lembrado por você também, em Realengo, em meados do ano de 2011, certo? O de Suzano foi em 2019, ou seja, há 2 anos, e o de Realengo há 10 anos. Né? Esse massacre de Realengo também chocou bastante a sociedade. Um jovem de 23 anos, o Wellington Menezes, ex-aluno de uma escolinha Tasso da Silveira, lá no Rio de Janeiro, ele entrou na escola e matou 12 adolescentes, né, de uma faixa etária de 14 anos. Então, foi um massacre desses 3 que foram reportados aqui, o mais violento, que teve maior número de mortes, foi esse em Realengo, com 12 vítimas. Mas todos eles são por demais chocantes. Esse último, inclusive, esse jovem que entrou com essa arma branca para assassinar essas crianças, golpeou por diversas vezes essas criancinhas de 2 anos de idade, todas elas por demais indefesas. O alvo dele era exatamente as crianças. Eu acho que a gente nem chama de criança, né? A gente chama de bebê, porque são bebês, né? O alvo dele era exatamente os bebês. E o que leva uma pessoa a cometer tamanha atrocidade? Porlane, fazendo um estudo, a criminologia é o estudo sobre o crime, sobre o criminoso e sobre a vítima.
né? E aí, já respondendo a segunda pergunta, o criminoso, nessa circunstância, ele deve sofrer por alguma patologia mental, né? Um ser humano como esse não pode ser alguém normal, né? Tomado por tamanha voracidade para assassinar aleatoriamente criancinhas, bebês de 2 anos de idade, e nos outros episódios, crianças na faixa etária de 6 a 7 anos, em Realengo, na faixa etária de 14 anos, então todas indiscutivelmente indefesas, né? Sem chance alguma de escapatória diante de um ataque como esse. Então, assim, um ser como esse está acometido por alguma doença mental, ensejadora de psicopatia, de sociopatia. Não pode um ser humano dessa qualidade, desse quilate, estar acometido na normalidade mental. Ele é um ser humano doente, ele é um ser humano que deve ter sofrido num passado, certo? Mas nada justifica um ataque futuro. E aí essas pessoas que foram vitimadas por um bullying, foram vitimadas por maus tratos pelos pais, acabam cometendo impulsivamente, impensadamente, ataques dessa natureza. É de se chocar, né? E aí nós trazemos, Polani, esse estudo do criminoso, e aí fazendo um balanço, o que há em comum, né? Pois é, há algo em comum entre vítima e assassino? Veja, nessa narrativa desses 3 episódios, né, notamos que o que há em comum são jovens, os criminosos eram jovens, né, na faixa etária de 18 a 23 anos, de 17 a 23 anos, porque o de Suzano tinha 17 anos, um deles. Um tinha 17 e o outro 25. E aí, ao final, foi o de 17 quem matou o de 25 e acabou suicidando depois. Então, o que há em comum? Eram jovens, certo? Os criminosos eram jovens, que acabaram assassinando crianças, né? De bebê a adolescentes, mas todos crianças de forma brutal. Então, o que há em comum? O local do crime, escolas e creches, né? O que há em comum quanto aos criminosos? Jovens tomados por alguma voracidade, né? Querendo descontar um passado que foi alvo de bullying, ou foi alvo de maltrato, ou foi alvo de alguma violência doméstica, né? E aí vem querer descontar esse passado sombrio no presente e no futuro alheio, né? E o que há de comum também na vitimologia. O que é a vitimologia, Polana? A vitimologia é o estudo da vítima. Então, na vitimologia, o que há em comum nessa situação? São crianças, são adolescentes, né? Todos indefesos. Mas houve também morte de funcionária, houve também morte de professora da escolinha, mas foram mortes por consequência, né? Ele vai ali com a intenção de assassinar crianças. Até porque, se não fosse com a intenção de assassinar crianças, talvez um massacre como esse tivesse acontecido no mercado público. Sim. Talvez tivesse acontecido no shopping center, né? No local público, numa praça, mas ele vai naquela escolinha, ele vai naquela creche para assassinar crianças, se imaginando, descontando, certo, o passado que teve não adequado naquela escola anteriormente. E aí, o que há de comum também quanto ao criminoso? Todos tentaram ou, de fato, se suicidaram, né? Em Suzano, os dois um se suicidou depois de ter assassinado o comparsa. Em Realengo, este se suicidou, o Wellington Menezes se suicidou, certo? E agora, em Saudades, em Santa Catarina, esse indivíduo, após ter cometido esse morticínio é a coletividade, é o conjunto, é a aglomeração de mortes. Após ter cometido esse morticínio, tentou se suicidar, mas aí populares evitaram, certo? Na intenção de que ele venha responder por todos esses delitos, certo? Então, o que há de comum são essas características: local do crime, característica do criminoso, característica da vítima e a intenção de cometer suicídio após esses fatos. Pois é, você traz aí essas análises muito pertinentes. Eu acho que cabe uma última pergunta. Quando você fala sobre a questão de que essas pessoas também devem ter em comum problemas mentais, né? Enfim, fica a pergunta no ar. Ainda que essas pessoas tenham problemas mentais, elas devem responder perante a justiça pelos crimes cometidos, caso não cheguem a óbito? Com certeza, Paulane. Muitos advogados, inclusive, eu já relatei essa situação aqui, quando da análise criminológica, né, frente a uma patologia mental do criminoso.
Então, assim, muitos advogados, muitos defensores, eles invocam de pronto uma patologia para justificar aquele crime, mas o crime é injustificável. Né? O crime é injustificável. Não é porque aquele indivíduo tem uma patologia mental que ali vai estar justificado, ali vai estar perdoado pelo Estado, jamais. O indivíduo, quando comprovado, quando atestado que estava ali sob domínio de uma patologia severa, sob domínio de uma psicopatia, de uma sociopatia que o fez cometer aqueles delitos, esse indivíduo responderá sim, Polani, responderá sim, mas responderá de uma forma especial, responderá de uma forma não ordinária, de uma forma incomum, certo? Responderá através de medidas de segurança, se submeterá a tratamentos compulsórios, hospitalares e psiquiátricos, certo? De modo que a pena será distinta, será diferente da do criminoso comum, da do criminoso não patológico. Mas ele há de responder sim e há de permanecer por vários anos submetido compulsoriamente a tratamentos psiquiátricos. Muito bem, Bruno, eu quero agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. Só lembrando, gente, que o Bruno agora ele está com uma coluna no portal Gazeta Web, em que ele escreve artigos a respeito do direito criminal, não é isso? Isso. Então, se você aí em casa ainda não conhece a coluna do Bruno, entra lá e aprecia então os artigos que o Bruno tem escrito. São artigos muito bons, inclusive Muito obrigado, pertinentes. E parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Tá, Muito Bruno? obrigado, um abraço a todos. E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre um ato que aconteceu ontem, né? O setor de eventos volta então a realizar atos aqui na nossa capital, pedindo a volta das suas atividades. É mais um setor que sofre com as consequências dessa pandemia e quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Palmeira. Como consequência da pandemia, os decretos que fecham o comércio, que cerceiam a liberdade de vir, e principalmente quando se trata de Alagoas, de Maceió, potencialmente turística, o setor de eventos se ressente dessas paralisações. Estão aqui no Jaraguá fazendo um protesto silencioso. Nós vamos saber aqui do Robertson Costa, que é um dos representantes do setor, que nos fala sobre a programação desse movimento que quer chamar a atenção da sociedade e das autoridades. Olá, na verdade esse ato silencioso é um ato que nós queremos que as autoridades, governo do estado, as prefeituras, a Prefeitura de Maceió e o Ministério Público, ele tome partido do diálogo. Precisamos dialogar com essas entidades. Por quê? Porque sem o diálogo nós não conseguimos chegar a lugar algum, né? Já tivemos uma resposta positiva do governo do estado, já nos reunimos com o secretário de saúde, ele já nos fez um outro encaminhamento, nós já encaminhamos um plano sugestivo dessa retomada do setor de eventos aqui do estado. O Ministério Público também respondeu ao nosso chamamento, amanhã estaremos conversando com o Ministério Público, o doutor Mário vai nos receber. Já a Prefeitura de Maceió, nós estamos ainda aguardando essa conversa para podermos dialogar e fazer um retorno seguro, responsável, gradual. Não é nossa intenção aqui voltarmos de qualquer jeito. A nossa intenção é voltar com responsabilidade, né? Porque mesmo que o próximo decreto, o decreto de amanhã, ele venha dizer que o setor de eventos está liberado, tal setor, nós não abrimos de imediato, porque precisa de um operacional e de uma logística, né? E é exatamente esse retorno, né? Esse gradual, porque sabemos da necessidade dos indicativos, da diminuição dos indicativos de contaminação e óbitos. O movimento do setor de eventos elaborou uma carta para ser entregue ao secretário Alexandre Aires da Saúde do Estado de Alagoas, apontando os prejuízos do setor e também mostrando as saídas. O que é que contém esse documento? Na verdade, entregamos esse documento não só ao governo do estado, mas à Prefeitura de Maceió, na antiga gestão, agosto, setembro de 2020, que são medidas sanitárias, né, de todas as áreas de atuação para um setor de evento, né, para buffet, para atendimento para o cliente, para tudo. E tivemos semana passada reunião com o secretário de saúde, onde ele já sinalizou que está estudando essa retomada e nos pediu um plano sugestivo. Nós sugerimos esse retorno gradual, já pensando nesse próximo decreto, o decreto que vai ser liberado amanhã,
para que as coisas comecem a abrir e a gente comece a voltar a trabalhar, porque o setor realmente já chegou no limite, está no sacrifício, né? Existe o sacrifício, são 14 meses de pandemia, 14 meses fechados nessa situação. O decreto começa a ter eficácia nessa terça-feira e é nessa terça-feira que também o Ministério Público receberá a visita dessa mobilização. Exatamente, uma comissão formada desse setor e o Ministério Público vai nos receber amanhã. Orientação, segurança jurídica e quem sabe até um termo de ajustamento de conduto paralelo. Fique à vontade para falar aí para todos. Na verdade, o que é que nós queremos do Ministério? É que eles nos ajudem a entender e a encontrar mecanismos e soluções para essa situação. Porque ele pode informar e dizer, olha, ainda não é o tempo, tá? Então, o que é que nós iremos fazer a partir de agora? O que é que o governo do Estado, o que é que as prefeituras do Estado vão se comprometer em ajudar essa classe? Esse é o grande problema. Nós queremos retornar, porém, retornar com responsabilidade e de forma gradual. Cada cartaz uma mensagem justa para aqueles que querem continuar produzindo, trabalhando nesse setor tão importante para o desenvolvimento de Alagoas e da nossa sociedade. Mas a grande questão é o paradoxo. Abrir, e se subentende, se entende até que todo evento tem aglomeração. Mas é preciso se pensar e se repensar as formas de segurança, desde as orientações do Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Pode sim, vamos liberar, mas com todas essas seguranças. Se for o caso também de não haver permissibilidade diante das ameaças à saúde e à vida, que se ajude, que se traga recursos para que esse setor não sofra tantos problemas e prejuízos como já vem sofrendo ao lado desses meses e até já há mais de um ano. Aqui do Jaraguá, quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Ardão de Melo, canal 525, NET, claro. Pois é, né, gente? Vamos cobrar vacina? Porque quando a gente cobra vacina, se a população toda já tivesse vacinada, se o programa de vacinação contra a Covid-19 já tivesse avançado, a nossa situação, a nossa economia já estaria em fase de recuperação. Infelizmente, a situação não é essa e a gente precisa cobrar para que o que deve ser feito, de fato, seja feito. Vacinação para todos já e aí o retorno das atividades. A gente vê agora, então, como é que está a situação da Covid-19 aqui no nosso estado, dando uma olhadinha, então, aqui no nosso boletim. Vamos mostrar já para vocês, nas últimas 24 horas, 306 pessoas confirmaram positivo para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Nós temos um total, desde o início da pandemia, de 180.409 pessoas que já se infectaram positivamente, oficialmente, com a doença, né? Nós temos, então, atualmente 11.618 casos suspeitos no nosso estado. 172.564 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 16 pessoas morreram por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. 8 vítimas eram da capital alagoana e as outras 8 vítimas do interior do estado. As vítimas tinham entre 33 e 86 anos. E nós temos, então, desde o início da pandemia, 4.397 vidas que foram perdidas para a Covid-19 aqui no estado de Alagoas. Na próxima imagem, a gente mostra como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Nós temos um total de 48% de ocupação dos leitos. A gente percebe, então, que a gente começa a reduzir, né, então, esses números desde que a gente tem feito, acho que há uns 15 dias que a gente tem feito a leitura desse boletim, a gente tem visto que está baixando. Já os leitos para UTI, nós temos 74% de ocupação dos leitos do UTI, quadro clínico 40% de ocupação e UTI intermediária 18% de ocupação aqui no estado de Alagoas. Agora a gente fala sobre vacinação. Vamos mostrar como é que está a situação da vacinação aqui no nosso estado? 710.895 pessoas, já na realidade 710.895 vacinas já foram aplicadas. Nós temos um total de 483.935 pessoas que receberam a primeira dose e 226.960 pessoas que receberam a segunda dose.
E a gente só tem um pedido a fazer, que a campanha continue a passos largos para que a gente possa sair dessa situação. Enquanto a população briga com a Covid-19, políticos já começam a pensar em 2020. Ainda falta um ano, mais de um ano na realidade para as eleições, mas políticos e marqueteiros já começam a se articular. A gente vê agora a análise de Arnaldo Ferreira. Em plena confusão do coronavírus, com Alagoas em estado de estabilidade, com cerca de 400 pessoas contaminadas e 16 mortes, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ontem à tarde, os marqueteiros políticos reaparecem. É mais de um ano da eleição, ainda falta mais de um ano para a eleição, e eles já apresentam os nomes, pesquisas. O nome do prefeito de Maceió, JHC, aparece ali liderando as pesquisas que estão sendo divulgadas em mídias alternativas. O prefeito não desmente, nem confirma e faz o discurso de todos. Fui eleito para ser prefeito. Mas vamos mais para frente. Aí, entre os outros nomes, o do deputado estadual Davi Davino, que ficou como terceiro colocado nas eleições municipais. Aí o ex-prefeito Rui Palmeiras, que se aliou ao grupo dos Calheiros com este objetivo de ser candidato ao governo de Alagoas. Resta saber se os Calheiros vão manter o compromisso com ele. Vide Arapiraca. Alexandre Aires, o atual secretário de Estado da Saúde, também é cotado junto com o deputado estadual Antônio Albuquerque. Por enquanto, os nomes dos marqueteiros apresentam candidatos de centro e centro-direita. Ainda faltam os caciques de centro, centro moderado, de esquerda, centro-esquerda. Nós se livrando do coronavírus. Eles estão pensando na gente? Será? Será? A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!